Qual que é a visão que vocês têm do quadro político atual e dessa questão, dessa campanha, desse acirramento da polarização política? Bem, a gente vive novamente uma situação de crise, eu diria, né? Não uma crise estrutural do sistema político brasileiro, da democracia brasileira, mas acho que uma crise de governo muito séria, né? Uma crise de governo como nós não víamos já há um bom tempo. Eu esperava um segundo governo Dilma, num certo sentido, parecido com o que foi o segundo governo Fernando Henrique. Ou seja, consegue se reeleger, mas depois tem muita dificuldade para conduzir as ações do governo diante do enfraquecimento das suas bases fundamentais. Eu acho que, na realidade, está sendo, nesse começo, pior do que foi o segundo governo Fernando Henrique, do ponto de vista da estruturação política, da base de sustentação e da própria capacidade de decisão da presidente. E acho que é uma crise que, se a gente olhar para os partidos principais, passa por dois polos aí que se comportam de uma maneira bastante problemática para a condução desse processo para fora da crise. Do lado do PT, um ensimesmamento, é um partido incapaz de olhar para qualquer coisa que não seja o seu próprio umbigo, de fazer uma autocrítica, de compreender os limites do que é razoável ou não fazer. Não consegue, muitas vezes, dar uma sinalização para a sociedade de que o partido reconhece seus erros, não faz isso. E, de outro lado, no principal partido de oposição, o PSDB, uma orientação udenista. Parece que a gente tem um arquétipo na política brasileira que é um espaço UDN. E esse espaço UDN acaba sendo ocupado por alguém, é ocupado pelo PSDB hoje. Num momento de crise, a UDN a gente sabe como age. Então, agora a gente está numa fase de transição política aí, essa crise dos partidos, essa questão da pulverização de poder. Esse vácuo ele pode levar a quê? Porque em outros momentos você teve esse vácuo, você tinha personagens que estavam se consolidando, que nem o Collor. Mas hoje, o que esse vácuo político pode conduzir? Acho que a principal consequência que a gente vai ver desse vácuo partidário, a gente deve ver nos próximos meses ou no próximo ano, que é a formação de dois novos partidos, um comandado pelo Cid Gomes, ministro da Educação, e outro pelo Kassab, que vai criar outro partido ainda, né? Que vai ser uma ressurreição do Partido Liberal, o PL. E isso mostra, antes de mais nada, uma crise, eu concordo com você, da crise política e tal, mas também uma crise, de certo ponto de vista acadêmico, da explicação do funcionamento do sistema político brasileiro, né? Então, desde 94, com o governo FHC até o Lula, a gente tem um entendimento razoavelmente, bastante sedimentado, que coalizões funcionam, são majoritárias, funcionam com liberação de bens orçamentárias, cargos, ministérios, etc., e mais ou menos bem funciona assim, né? E esse entendimento, eu acho que está muito em crise, porque minimizou, negligenciou o papel da liderança política. Perfeito. Né? É muito diferente você ter a Dilma comandando uma coalizão ou o Lula, né? Você ter o Mercadante na Casa Civil ou Zé Dirceu, do ponto de vista do manejo da coalizão. Então, esse vácuo que a gente fala do sistema partidário político tem que renovar também o entendimento acadêmico sobre como funciona o Brasil. O problema é o esgotamento do modelo de coalizão ou a maneira como esse governo consegue trabalhar a questão da coalizão? É a maneira como esse governo trabalha, né? E eu acho que isso pode ter implicações sérias para como o modelo de coalizão vai funcionar daqui em diante, né? Ontem a gente teve a aprovação da PEC, do orçamento impositivo para emendas parlamentares. A PEC não pode ser vetada pela Dilma nem parcialmente, nem totalmente. Então a gente vai ter uma mudança aí enorme. De fato, né? consumado. É consumado, não tem como mudar mais. Né? Não tem mais como mudar. Eu concordo com o Sérgio, eu acho que ele tem toda a razão e acho que realmente o fator liderança foi negligenciado. Como a gente tinha lideranças políticas, os últimos dois presidentes anteriores a Dilma, que sabiam se relacionar com o Congresso, eram bem assessorados, né? Isso fazia com que esse sistema institucional do presidencialismo de coalizão operasse sem grandes solavancos, apesar de operar num custo muito alto. Né? Até eu gosto sempre de usar uma analogia, quando eu falo, por exemplo, com meus alunos disso, é como um carro que bebe muita gasolina. Né? Ele anda bem, ele corre, mas o consumo é alto. Né? E o presidencialismo de coalizão brasileiro tem um custo muito alto. Agora, quando o condutor é ruim, ele quebra o carro.
né? E eu acho que é isso que está acontecendo agora. A gente tem uma presidência sem capacidade de negociação política, sem capacidade de enxergar o mundo politicamente. Eu diria, ela é uma militante, ela não é uma política. Né? E é assessorada por políticos voluntaristas, atrapalhados, como é o caso do chefe da Casa Civil, o ministro Augusto Mercadante. E isso piora ainda mais as coisas. E por incrível que pareça, desculpa, Cláudio, mas nos últimos 3 meses ela conseguiu piorar ainda mais o que já estava fazendo mal. Nada é tão ruim que não possa piorar. Né? Essa é a impressão que dá essa condução. Só que aí eu diria uma coisa, né? A esse problema de crise de liderança, de falta de liderança, se soma, e aí eu vou um pouco na linha da sua pergunta, acho que só nuançando algo que o Sérgio aqui falou também, mas talvez ele vá até concordar comigo, vamos ver. Eu entendo o seguinte, que o sistema institucional brasileiro, do presidencialismo de coalizão, não é que ele está necessariamente esgotado, mas o custo de funcionamento dele foi aumentando ao longo do tempo. E a razão para isso tem a ver com esse aumento da fragmentação partidária. Quando o Fernando Henrique governava, ele conseguia fazer uma coalizão com 5 partidos. Quando o Lula passou a governar, ele era obrigado a fazer uma coalizão com 8, 9 partidos. Por quê? Porque aumentou a fragmentação, dividiu-se o sistema partidário em mais partidos menores, sem os quais você não chega na maioria. Hoje nós temos um número ainda maior de partidos e todos eles menores, os médios cresceram. Né? E aí, isso vai aumentando o custo. Então é uma conjunção, a meu ver, de 2 fatores problemáticos. Um mais estrutural, institucional, que é essa multiplicação do número de partidos que leva a uma maior fragmentação, e de outro lado, uma tremenda imperícia na gestão da coalizão que piora as coisas. Daí esse cenário terrível que a gente vê hoje. Nesse cenário, a reforma política tem alguma viabilidade? Eu vi uma notícia no Valor hoje, eu li só no chat, que o PMDB deu ao DEM o comando da Comissão de Reforma Política. Isso tá cristalino que nenhuma reforma política vai ser seriamente considerada. A reforma política do PMDB é completamente diferente da do PT. E da do próprio DEM? Lógico, né? Da do DEM nem sei qual é, mas sei que é irrelevante, né? Essa altura do campeonato, DEM com tão poucos deputados. Então, eu acho o seguinte, eu acho que haverá uma demanda, um clamor para a reforma política, como de resto desde sempre, né? As manifestações de 2013 trouxeram isso de volta à agenda política, mas acho nada provável, acho extremamente improvável que alguma coisa aconteça. É que a reforma política acabou virando uma palavra de ordem, né? Que nem a reforma fiscal. Ninguém sabe o que é. Pior ainda. Exatamente, ninguém sabe o que é, mas todo mundo quer que seja feita. Né? Até porque cada um quer uma reforma política diferente, cada um faria uma reforma política diferente. E aí se gera impasse. E existe uma certa ilusão, quando se fala na reforma política com palavra de ordem, de uma grande reforma que resolva todos os problemas de uma vez. Né? Seria a mãe de todas as reformas. E não necessariamente essa é a melhor saída. Eu acho que a gente tem que identificar problemas pontuais e ir fazendo essa correção pontualmente, não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Né? A questão é que algumas reformas políticas, a meu ver, salutares, que foram feitas no passado, foram desfeitas. Notadamente, a cláusula de desempenho dos partidos, né? Que faria com que partidos que não tivessem 5% dos votos, né? Que eles não tivessem representação na Câmara de Deputados. Isso foi desfeito quando? Pelo Judiciário, pelo STF. Foi em 2007. O ano exato agora me escapa, mas foi mais ou menos nessa época. Foi aprovado 3 ou 4 anos antes para entrar em vigor em 2006 e aí não entrou em vigor. Começou a surtir efeitos, né? Porque algumas fusões partidárias ocorreram. O PRONA com o PL. O velho PSD com o PTB. Quer dizer, as coisas. Havia uma conversa do PPS com o PV. Havia uma série de coisas encaminhadas, de repente veio o Judiciário e derrubou. Ou seja, o Judiciário fez a contra-reforma política. E era uma coisa que ajudaria, por exemplo, a reduzir esse custo, porque reduziria o número de partidos. Bom, nesse vácuo aí, vamos pegar essa questão da tentativa aí de impeachment. Na opinião de vocês, tem espaço aí para crescer, mesmo com todas as implicações sobre a economia, desarranjo econômico, tudo? Tem espaço para isso? Acho que isso é um enorme tiro no pé do PSDB. Desde logo que acabaram as eleições, a Dilma ganhou por pouco, mas não há nenhuma evidência séria de fraude eleitoral nem nada disso. E o PSDB encampou essa ideia e já pensei, já estão errando feio, né? E agora impeachment, você só pode fazer impeachment quando a presidenta comete um crime, né? O crime dela, por enquanto, é ser incompetente, isso não é crime, né? Então,
fazer um mau governo que vai implicar um ajuste fiscal gigantesco agora. Eu já sinto isso no trabalho na Federal do ABC e já tem lá cortes que a gente imaginaria que fossem, né, em situações emergenciais, né? Monitores, sala de aula, em vez de 10 vai ter 2. Qual que é o custo de um monitor que custa R$300 por mês? Então, nesse sentido, é bem preocupante. O dinheiro não chega, né? Pois é, né? Agora, não há motivo real e sério para pedir impeachment. Eu acho que quem vai pedir isso hoje nas ruas A gente interpreta como golpe também, mas digo o seguinte, tem espaço para uma aventura dessa crescer? Honestamente, eu acho que tem. E lamentavelmente, acho que tem, lamentavelmente pelas razões que o Sérgio bem apontou aqui. O fato de que não existe nenhum fato objetivo que justifique, do ponto de vista político e jurídico, você pedir um impeachment. Claro que você sempre acha um parecerista, como ocorreu recentemente, até que seja um advogado renomado, para fazer um parecer dizendo que sempre se encontra algo. Mas é que nem aquela piada do advogado, né, que pergunta para o cliente se ele quer um parecer contra ou a favor. E ele faz de acordo com a conveniência. Aliás, nós publicamos hoje, Cid descobriu aí uma entrevista do mesmo advogado em dezembro, falando justamente o contrário. Então é o parecer contra e o parecer a favor, como eu dizia. Né? Tudo depende do que o cliente deseja. E aí, você, claro, sempre vai encontrar alguma justificativa. E realmente, né, a presidente é muito incompetente politicamente, mas ela não cometeu nenhum ato que justifique o pedido de impeachment. Mas é essa incompetência política, a sua inabilidade, a sua falta de destreza com o Congresso, as trapalhadas dos seus assessores, esse desgaste acumulado que veio se produzindo e, claro, os fatos aí que vão aparecendo todos os dias relacionados ao escândalo da Petrobras, que vão criando esse clima negativo. Então, quando a gente pega o Lava Jato aí, agora depois do Carnaval, o Procurador-Geral vai fazer as denúncias e você vai ter uma divulgação maior dos inquéritos lá. E a informação que nós temos é que vai pegar muita gente da oposição também. E deve pegar muita gente dessa composição aí montada pelo Eduardo Cunha também. Qual que é a resultante disso? Porque de um lado tira o foco único sobre o governo, mas do outro lado entra a oposição, entra tudo. O que sobra aí? Boa pergunta. Se pegar muita gente da oposição, é difícil fazer uma assertiva garantida sem antes a gente ver quem são os nomes, em primeiro lugar, e sem a gente saber quais seriam as reações que os próprios políticos teriam a essa revelação. Porque, de um lado, claro que ao aliviar a barra do governo e criar problemas para a oposição, coloca a oposição mais na defensiva e empata um pouco esse jogo que hoje o governo vem perdendo de goleada. E ao empatar, esfria, em certa medida, a crise. Esse é um fato inevitável. Mas existe uma outra possibilidade, acho que não dá para falar aqui senão em cenários possíveis, que é a possibilidade de uma desorganização mais generalizada do sistema político. Afinal de contas, se cria um clima de pânico com possíveis processos, de queda de cabeças de políticos que são lideranças capazes hoje de articular os seus partidos dentro do Congresso e mesmo fora dele. Você gera uma desorganização ainda maior do que essa que nós vemos hoje. É um pouco também essa crise dada em São Paulo, que se achava que o custo político ia ser só do Alckmin, mas se cria um estado de espírito que acaba pegando... Assim como o prefeito em São Paulo vem sendo mal avaliado, eu entendo que boa parte dessa má avaliação se deve a uma percepção negativa sobre o PT que vem em boa medida do governo federal. E aí o prefeito associado ao PT acaba de quebra sendo muito mal avaliado. E até talvez a crise d'água, que as pessoas têm dificuldade de compreender que quem é o governo do Estado. Né? Agora, o que seria o quadro partidário? Se for pensar assim, passado o terremoto aí, o tiroteio, um PT que está hoje sem punch, um PSDB que perdeu toda aquela característica social-democrática que já tem, o que seria um quadro partidário ideológico? E por outro lado também uma polarização de esquerda e direita que eu achei que tinha morrido tempos atrás aí, mas que está cada vez mais... Parece que o passado está chegando. Quem fala que esquerda e direita são termos que não existem mais, pelo jeito não entendeu nada. Não, está tudo nítido aí, ué. Na realidade, as coisas continuam a existir. Claro que elas mudam um pouco de sentido ao longo do tempo. Eu tenho dificuldade em acreditar o PMDB, chamar o PMDB de partido de direita. Acho que é diferente. Ou mesmo o Kassab, alguém de direita, ou o Cid Gomes.
não é bem... Bem cada por aí, vez né? mais eu concordo com quem acha que, olha, ideologia que sobrou, esquerda e direita estão desgastados, né? Acho que é inevitável dizer isso. E o Mas Brasil existe nunca- uma polarização no discurso público que passa por aí, né? Ah, sim, sim. Mas eu digo, na prática, os partidos não são, Sim. os partidos não são de direita. Se me né? permite, eu até diria o Claro. seguinte, eu acho que existe uma polarização do debate público que é Ah, maior sim, do que a sim. polarização Sem dúvida. existente Claro. entre os partidos. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, mas uma coisa muito interessante aí com essa chegada das redes sociais, é que você tem um componente que sempre fez parte da política de todos eles, que é a hipocrisia. Claro. Sem hipocrisia. Moralidade seletiva. E com as redes sociais, essa margem de manobra aí obriga uma explicitação que... Por isso que é interessante a crise, ao mesmo tempo, do governo estadual do PSDB e do governo petista. Né? São dois governos que já duram muito tempo. O PSDB um pouquinho mais, mas o PT está no poder desde 2003, né? Muito tempo. Existe um desgaste natural e concordo que aí tem... né, você fala mal do PT, diz que a Dilma é incompetente, mas não fala nada do Alckmin, ou diz que é a falta de chuva que está causando tudo. Né? É como na eleição, eu vi muita gente conhecida que falava, não, eu vou votar contra a Dilma porque precisa de alternância no poder. Eu perguntava, e aqui em São Paulo, você votou em quem? No Alckmin. Não é, mas aqui não precisa de alternância no poder? E as pessoas piscavam, né? Achavam, não, mas... Então, No fim, as pessoas têm suas preferências, isso que explica o voto, por exemplo. É isso. Então, agora você tem um ponto aí que, com todas as críticas que se faziam aos grupos de mídia aí, eles faziam a mediação dos fatos públicos, com viés, tudo bem, tinha viés, tudo, mas davam uma informação organizada na base. Então, eles eram agentes formadores de opinião, por mais essa opinião pública midiática, obviamente, com todos os vícios e tudo. E hoje isso aí implodiu, né? Como é que vocês estão vendo essa questão da comunicação com essa maluquice de redes sociais, polarização de redes sociais, polarização dos jornais? Você não tem filtro mais. Eu sou muito otimista com isso. Né? Eu acho que cada vez... Acho que é excelente a mídia tradicional ter menos poder de persuasão. Né? É excelente porque quanto mais informações diferentes a gente tem, quanto maior é essa oferta de fontes jornalísticas, melhor. E eu vejo com muito, né, não estou querendo dizer, eu sou blogueiro, então é claro que eu vou puxar para esse lado, mas eu vejo com muita animação os blogs e o fato de haver blogueiros que fazem reportagens, que vão atrás de informação e eles são recompensados também, né? Quer dizer, se você faz um post só com opinião, tende a ser menos curtido do que um post que tem informação concreta, né? Então as pessoas não são tão bobas quanto a gente imagina. Você vê como? Não, eu acompanho o Sérgio nisso. Agora, eu também acho que tem um segundo aspecto, sobretudo da formação dessa subopinião pública das redes sociais. Eu chamo de sub por quê? Porque cada um dos atores ali tem um alcance relativamente menor do que tem os grandes veículos. É como se eles fossem os grandes perfis das redes sociais. Né? De certa forma. Né? Os grandes veículos são, né? Tanto que muito das redes sociais repete o que os grandes veículos... Uma releitura que muda as coisas. Só que o que eu vejo é que existe uma tendência à realimentação de certas posições. Né? Até alguns estudos que mostram isso, com bons levantamentos quantitativos, que quem lê posts, vamos voltar à dicotomia, à esquerda, lê os posts à esquerda, é lido por gente que está à esquerda e repete para gente que está à esquerda. E quem está à direita faz a mesma coisa do outro lado. Eles querem ler aquilo que agrada a eles. Exato, você tem um elemento de reforço que gera muitas vezes um diálogo de surdos. E aí, consequentemente, gera uma radicalização do debate público, que é essa que a gente fazia alusão há pouco. Mas eu acho que, desculpa, Cláudio, desculpa interromper, mas eu acho que isso é a face mais visível do debate, né? Eu acho que não existe só essa radicalização, e não sei se você concorda, mas é a face mais visível. O que a gente vê no Facebook é gente esquerda radical, gente direita radical e realmente um diálogo de surdos. Mas eu arrisco dizer que a maior parte dos cidadãos não é nem militante esquerda nem direita, e está mais aberta a receber informação. A experiência nossa, você tem os torcedores de lado a lado, agora você tem um público fogo. Porque você pegar os jornais, vamos pegar antes das redes sociais, você tinha os formadores de opinião que liam algumas sessões específicas, aqueles definiam coisas. E você tinha o cara que lia esporte, que lia ilustrado, que queria pegar fofoca. Quando você pega a internet, você tem o pessoal que milita, vai lá, coloca comentário, mas você tem aquele público formador de opinião, aquele que não está ligado, que ele se convence, ele faz a síntese do que ele lê, que é um público que não participa muito das discussões
Mas está lendo. Está lendo e está concluindo, está juntando as peças. E se isso não existisse de fato, a gente não veria a queda de aprovação da Dilma e do Alckmin, porque essas preferências são tão cristalizadas assim, então nada muda. Né? Um exemplo foi, por exemplo, aquela nota da diretora da Globo proibindo o nome do Fernando Henrique ligado à Lava Jato. Isso foi divulgado, deu um bafafá. No dia seguinte, o Jornal Nacional falava, segundo o plano de tal, começou no governo do Fernando Henrique. Obviamente, depois ele alivia lá, mas... Tiveram que corrigir, né? Tiveram que corrigir. Então você tem hoje aquele negócio dos freios e contrapesos que se exerce. Né? Não, agora é muito confuso por conta dessa pulverização. Né? Como que vai se dar essa... Aí entra um outro ponto também, que até a gente discutiu hoje, essa semana no programa. E os partidos políticos, hoje tem uma pulverização, que você tem grupos que discutem aborto aqui, outros que discutem questão de pessoas com deficiência ali, outros, cada pouco se organizando em torno de temas específicos. Isso aí reforça a importância dos partidos como agentes aglutinadores ou enfraquece? Eu não sei se os partidos têm mais a capacidade de fazer essa aglutinação. Né? Eu acho que os partidos foram se tornando tão profissionalizados, que eles se tornaram tão especializados em disputar eleições e atuar no âmbito dos governos e dos parlamentos, que eles perderam um pouco essa capacidade de se tornarem grandes centros de articulação de interesses sociais difusos. Né? Eles o fazem de maneira muito indireta e pontual. Esse parlamentar é vinculado a certos grupos, ele traz para dentro do sistema partidário, do seu próprio partido, aquele tipo de demanda. Mas essa articulação mais horizontal, eu vejo que os partidos perderam essa capacidade. E aí a gente tem, na realidade, esse sistema mais disperso de articulação de interesses, né, de pressão sobre o governo, do qual os partidos participam só como receptores, muitas vezes mais dando uma resposta reativa às demandas que vêm daí, do que propriamente atuando como protagonistas capazes de organizar esse negócio. Exceto em termos de políticas públicas quando estão no governo. Mas aí, de novo, muito mais reagindo e recebendo do que propriamente organizando. E acho que nem precisa ir tão longe assim, pensar em grupos que defendem ou rejeitam o aborto e tal, mas pensar o PT e os sindicatos. Né? O PT se tornou um partido extremamente profissional, talvez o mais profissionalizado de todos, e eu vi uma notícia, eu não lembro onde, de que cada vez menos os deputados do PT são ligados a sindicatos. Né? Então o PT já perdeu, e olha, PT e sindicato, né? O sindicato formou o PT junto com a Igreja Católica. Então isso é bem, cada vez mais o sistema partidário está em si mesmado, longe dos movimentos sociais e das demandas sociais. Eu vou voltar um pouquinho na tese do impeachment, até porque a gente tem um disse que tem terreno, outro disse que não tem, e tem muita gente que fala sobre impeachment. Hoje a gente vê nos jornais deputados, senadores do PSDB falando que não é crime falar em impeachment, né? E muita gente não entende qual seria, eu, por exemplo, tenho curiosidade de saber qual seria o cenário se de fato desse início ao processo do impeachment. Quem seria beneficiado? Por exemplo, o senador Requião, a gente conversou com ele, ele acha que o PSDB seria completamente beneficiado com isso. Eu queria entender qual é a visão de vocês. Olha, eu acho que se o impeachment prosperar, primeiro a gente tende a ter uma paralisia total do governo. Né? O governo não consegue basicamente agir se ele tem o seu chefe sob o processo de impeachment. Isso para o governo. E claro, do ponto de vista da disputa político-partidária eleitoral, a rigor quem ganha é a oposição. Deve ser o PSDB? Eu acho que deve ser o PSDB pelo simples fato de que não existe hoje uma outra alternativa oposicionista articulada capaz de entrar no jogo. Se nós tivéssemos essa outra alternativa, até poderia acontecer do PSDB obrar pelo impeachment e acabar jogando a vitória no colo de outro. A questão é que esse outro não apareceu. Né? A terceira via, que parecia que se formava na eleição passada com Eduardo Campos, depois Marina Silva, acabou definhando ao longo do processo eleitoral. Eu vejo com muito pouca probabilidade essa terceira via voltando. Teria que surgir uma nova terceira via, talvez. Não apareceu até agora. Gente mais à direita ainda do que o PSDB existem, mas são muito esparsos e não tem uma articulação interna que seja capaz, a meu ver, de lançar, por exemplo, uma disputa presidencial daqui a algum tempo com força. É possível que um grande beneficiário disso, se realmente vier a ocorrer, seja o PMDB.
Porque, afinal de contas, se a presidente sofre um impeachment ou acaba renunciando em função disso, o PMDB ganha a presidência da República. Se o vice-presidente da República também acaba não podendo assumir por alguma razão, digamos que ele seja impedido junto, assume o presidente da Câmara, que é do PMDB. Se o presidente da Câmara não pode assumir, assume o presidente do Senado, que mas é do fica cada vez PMDB. pior. Ou seja, Não. Pode chegar no STF. Mais que o Cunha não. Ou seja, o PSDB pode obrar em prol do impeachment e quem acabar sendo beneficiado por isso pode vir a ser o PMDB. Eu acho que do ponto de vista, vamos imaginar cenários que eu acho Possíveis, altamente né? improváveis, mas possíveis. Vamos imaginar um impeachment e daí convocação de eleições através de uma constituição, sei lá, né? Convoca eleição presidencial para o fim do ano que vem ou para o fim desse ano. Nem sei se juridicamente isso é... Mas... Não haveria em princípio razão, né? Ah. Porque impeachment assume o vice, Mas não não é, acabou, né? mas Mas quando vamos é imaginar antes que- da metade, eu estava falando uma coisa. Tem uma coisa assim, é verdade. Porque não existe nenhuma provisão constitucional que diz que o mandato por impeachment de crime de responsabilidade, sendo interrompido o mandato antes da metade, que você tem uma nova eleição. Não existe essa previsão não constitucional. Mas se for por crime Não existe. eleitoral... Crime eleitoral, sim. Tanto que a gente já viu casos, né? De às vezes de assumir governador, o né? segundo colocado. Ah, Lembre-se do caso do Maranhão, da reintegração de posse, que verdade. levou a Rosiana de volta para o governo. Nossa, se eu o fosse- Jackson Lago perdeu o mandato, a Rosiana assumiu. Se eu fosse PSDB, eu iria por aí, com certeza. Aí Acho é que mais é negócio. necessário nas contas com tanta vontade ano passado. Porque aí se você ilegitima a eleição, você pode... Sim. Mas E- aí no Senado... Sendo crime eleitoral, entra. Você tem Pelo uma menos eleição. os precedentes foram esses, embora todas essas situações foram muito criticadas, né? Porque afinal de contas você entrega a vitória para o derrotado, Não tem cabimento. não tem muito sentido. É, Embora mas foi a se- solução até agora. Mas eu concordo com o Cláudio, né? Mesmo se convocadas novas eleições, para mim é claro que o PSDB ganharia, né? Marina Silva é completamente irrelevante hoje, Mas fez se uma traz campanha absolutamente desastrada. Mas mesmo se o PSDB assumisse a presidência no cenário, ainda acho muito improvável, não tem nenhuma indicação forte que isso vai acontecer, ainda assim o PMDB surgiria como o maior Ou seja, partido, a quanto maior... mais o PSDB radicaliza para a direita, Mas ele vai precisar do PMDB. mais o PMDB surge como mediador. Exatamente. E aí pode servir aos dois, né? Pode Ah, é? ser bom Não, pros claro, dois. Eles podem governar aliados. Não seria nada de inédito. Muito Não. bom. Aliás, nada que o PMDB participe com um sócio é inédito. Não. Muito bom, pessoal.